E hoje eu vou mostrar para vocês essa tabelinha aqui que a gente aprende lá no ensino fundamental, né? A tabela de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Isso aqui é uma tabelinha que geralmente a gente decora os valores, consegue fazer os exercícios, consegue passar na prova, mas depois a gente não consegue responder de onde vem cada um desses valores aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês não só como construir a tabelinha, para que você não tenha que decorá-la. É mais fácil você decorar como construir do que decorar cada um desses valores. E depois eu vou mostrar para vocês cada um dos valores aqui, de onde eles vêm e por que, por exemplo, que esse seno de 30 aqui é igual ao cosseno de 60. Por que que esses valores aqui são iguais? Assim como o seno de 60 é igual ao cosseno de 30 graus. Essas são perguntas que eu tinha, hoje eu já sei de onde vem cada valor e agora eu vou mostrar para vocês, tá bom? Primeiro eu vou mostrar como construir a tabela, para que você não precise decorar todos esses valores aqui. Para você construir essa tabela aqui, você faz o seguinte, olha, você faz seno, cosseno e tangente, você escreve isso aqui. Aí você faz 1, 2, 3, 3, 2, 1 e 3, 1, 3. O passo a passo é simplesmente fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Aqui você vai dividir todo mundo por 2. Aqui em cima, né, dividir todo mundo por 2. Aqui embaixo você divide todo mundo por 2, novamente, né? E aqui na tangente você divide apenas o primeiro por 3. Ele é 3, você vai dividir por 3. Então eu fiz 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. A primeira fila eu dividi todo mundo por 2. A segunda fila eu dividi todo mundo por 2. Na terceira fila eu dividi apenas o primeiro termo por 3. Aí aqui na primeira fila eu coloco raiz quadrada nos dois últimos. Na segunda fila eu coloco raiz quadrada nos dois primeiros. E na terceira fila eu coloco raiz quadrada no primeiro e no último. Coloquei raiz quadrada nos dois últimos, coloquei raiz quadrada nos dois primeiros. E aqui eu coloco raiz quadrada no primeiro e no terceiro. Depois disso, basta você colocar aqui em cima 30 graus, 45 graus e 60 graus. Assim como você foi na crescente, 1, 2, 3, você vai colocar 30, 45 e 60. Feito isso, você acabou de construir a sua tabela de seno, cosseno e tangente. Veja, o seno de 30, 45 e 60 é 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, 45 e 60 é raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2. E a tangente de 30, 45 e 60 é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Eu sempre achei mais fácil construir isso aqui do que ter que decorar, porque na hora da prova, se eu me enrolar com algum desses valores, basta construir isso aqui e você vai conseguir identificar o seno, cosseno e tangente de 30 graus, seno, cosseno e tangente de 45 graus e seno, cosseno e tangente de 60 graus, beleza? Agora que eu mostrei para vocês como construir a tabela, eu vou dizer para vocês onde nós usamos seno, cosseno e tangente. Por que que nós estudamos seno, cosseno e tangente e onde nós aplicamos essa informação. Fiz aqui duas figuras para explicar para vocês onde nós aplicamos seno, cosseno e tangente. Para falarmos de seno, cosseno e tangente, eu preciso mostrar para vocês isso aqui. Na primeira situação, imagine essa linha aqui como sendo o solo e esta outra linha aqui uma torre de antena de internet. Aqui em cima terá uma antenazinha assim, né? E essas torres aqui, elas são presas com cabos de aço que as seguram no chão assim para que elas não caiam para nenhum dos lados. Então você tem aqui uma antena de sinal de internet que ela está presa ao solo. Quando esta torre está bem pezinha aqui, não torta para a esquerda e nem para a direita, nós dizemos que ela está perpendicular ao solo. E se ela está perpendicular ao solo, ela mede um ângulo de 90 graus aqui entre a torre e o solo, tanto no lado esquerdo como no lado direito. Como eu falei para vocês, essa torre é presa por cabos de aço aqui, olha. Eu tenho cabos de aço do lado esquerdo, tenho cabos de aço do lado direito, e tem outros cabos de aço aqui para os outros lados também que prendem essa torre para que ela não tombe nem para a esquerda nem para a direita. Nessa situação eu tenho o solo, tenho a torre e tenho o cabo de aço que está prendendo aqui, olha. Então veja, eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu tenho 3 lados e tenho um ângulo reto. A mesma coisa aqui do outro lado, eu tenho a torre, tenho o solo e tenho outro cabo aqui. Também tenho 3 lados e um ângulo reto. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo e aqui eu tenho novamente um triângulo retângulo. E se eu tenho um triângulo retângulo,
A relação que me ajuda a encontrar ou o comprimento do cabo, ou a altura da torre, ou a distância entre o cabo e a torre, essa distância aqui do solo, as relações que me permitem fazer esses cálculos aqui é justamente seno, cosseno e tangente. Essa situação aqui da torre, que está perpendicular ao solo, presa por cabos de aço, é uma das situações que eu posso usar seno, cosseno e tangente. Uma outra situação que eu posso utilizar seno, cosseno e tangente é esta outra aqui. Eu coloquei isso aqui sendo um prédio, né? Isso aqui é um edifício. Esse edifício ele tem uma calçada aqui e eu preciso fazer uma rampa aqui de acesso. E se eu fizer uma rampa aqui, novamente eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, porque a calçada é perpendicular ao solo. Eu terei 3 lados, né? Que é a distância da rampa até a calçada. Eu terei a altura da calçada e terei o comprimento da rampa aqui. Olha, eu tenho 3 lados e um ângulo reto. Novamente eu tenho um triângulo retângulo. E se eu quiser fazer o cálculo do comprimento dessa rampa, da altura da calçada ou da distância aqui entre a ponta da rampa e a calçada, eu também faço isso utilizando seno, cosseno e tangente. Esses dois exemplos são exemplos de aplicações para seno, cosseno e tangente. Aplicações do dia a dia, para que você não imagine que você nunca utilizou na vida seno, cosseno ou tangente. E agora que você já tem essa informação de onde aplicar, eu vou mostrar para vocês como é aplicado seno, cosseno e tangente. Coloquei aqui para vocês um triângulo retângulo, aqui está o ângulo reto. Esse triângulo retângulo aqui representa tanto a situação em que isso aqui pode ser uma torre, isso aqui pode ser o cabo de aço que prende a torre e esse aqui pode ser o solo, assim como isso aqui pode ser a frente de uma calçada, isso aqui pode ser uma rampa de acesso e isso aqui pode ser a distância entre a ponta da rampa e a calçada. A essa distância aqui entre a ponta da rampa e a calçada eu vou chamar de base. A essa altura da calçada eu vou colocar um A. E a esse outro lado aqui eu vou colocar o R, que é da rampa, né? Uma vez que eu faço isso aqui, estou utilizando o exemplo da calçada, se eu colocar aqui 30 graus. Se eu disser que essa rampa tem uma inclinação de 30 graus aqui, significa que desse outro lado aqui eu terei um ângulo de 60 graus. Por que eu terei um ângulo de 60 graus aqui? Porque os 3 ângulos de um triângulo, eles medem 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. E se esse aqui é 90? Porque o ângulo reto ele mede 90 graus. Esse aqui é 30, 90 com mais 30 já dá 120. Se esses dois aqui dá 120 e o total dos 3 é 180, significa que esse aqui é 60 graus. Então eu tenho aqui a calçada, o solo e a rampa. Mas se isso aqui é um triângulo retângulo, essa rampa aqui é o que eu chamo de hipotenusa. Ou seja, o meu R é a hipotenusa. O que é hipotenusa? É o maior lado de um triângulo retângulo. A hipotenusa é esse aqui. Olha. Esse lado aqui ele está na frente do ângulo reto e ele é o maior lado do triângulo. Então, meu R ele é a hipotenusa. Quem é o A? O A eu chamo de cateto, porque o cateto é o lado de um triângulo retângulo que não é a hipotenusa. E o meu B aqui, a base, que é esse outro lado aqui, ele também é um cateto. Então, eu tenho 2 catetos e uma hipotenusa. Esses são os lados de um triângulo retângulo. Com isso, eu posso dizer para vocês que o seno ele é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Joilson, como assim? Cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente, hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Essa informação aqui é o que você vai aplicar ao ângulo que você estiver estudando. Se eu estou querendo calcular o seno de 30 graus, eu vou colocar aqui seno de 30 graus é igual... Quem é o cateto oposto? É a hipotenusa em relação a esse 30 graus aqui. Eu quero o seno deste ângulo aqui. O cateto oposto é o cateto que está na frente do 30 graus. Ele está oposto aqui, olha. Ele está reto aqui. Então, meu cateto oposto em relação ao 30 é o A. A sobre quem é a hipotenusa? A hipotenusa do triângulo é o R, que é a rampa, né? Então, meu seno aqui de 30 graus, ele é a altura da calçada dividido pela rampa. Quem é meu cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus. Ele é o cateto adjacente. O que é cateto adjacente? Se o cateto oposto é esse que está do outro lado aqui, olha, esse lado aqui não tem contato com esse ângulo. Ele é oposto. O cateto adjacente
será esse lado aqui que tem contato com o ângulo que eu estou estudando aqui, olha. Ele está junto do ângulo aqui. Ele não é a hipotenusa. Ah, mas a hipotenusa também está junto do ângulo. É um cateto adjacente? Não. Tem hipotenusa e tem o cateto. O cateto adjacente é este aqui que está junto do ângulo. Então, meu cateto adjacente em relação ao 30 graus é a base aqui da minha rampa. É a base dividido por a hipotenusa. A hipotenusa é a mesma, é o R. Quem é minha tangente de 30 graus? Vou colocar aqui tangente de 30 graus. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o que está na frente, que é o A. O cateto adjacente é o que está junto do ângulo, que é o B. Então, isso aqui é A, B. Essas são as relações de seno, cosseno e tangente em relação a 30 graus. Fazendo para os 60 graus, seno de 60 graus. 60 graus é esse aqui. Qual é o cateto oposto de 60? O cateto oposto de 60 é a base, é o que está aqui do outro lado. Então, é base dividido por, o seno é dividido por hipotenusa. A hipotenusa é a rampa. Quem é o cosseno de 60? Cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 é o cateto adjacente. Quem é o adjacente de 60? O lado que está junto do ângulo 60 é a altura aqui. Então, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o R. E quem é a tangente de 60 graus? Tangente de 60 graus será o cateto oposto, que é a base, dividido pela altura, que é o cateto adjacente, dividido pela altura. Então, aqui nós temos seno de 30, cosseno de 30 e tangente de 30, seno de 60, cosseno de 60 e tangente de 60. Eu estou analisando este triângulo retângulo aqui, que eu tenho o ângulo reto, o ângulo de 30 graus aqui e o ângulo de 60 graus aqui. Perceba o seguinte, olha, o seno de 30 é A sobre R, a altura dividido pela rampa, ou seja, o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de 60 também é A sobre R. Eles têm o mesmo valor, o seno de 30 e o cosseno de 60. Assim como o seno de 60 é B sobre R, ou seja, a base dividido pela rampa, e o cosseno de 30 também é B sobre R. Aí eu chamo a atenção de vocês para olhar aqui na tabelinha. Olha, o meu seno de 30 é 1 sobre 2. Meu cosseno de 60 também é 1 sobre 2. A mesma coisa no seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Esses valores aqui eles são iguais por causa dessa situação aqui. O que determina o seno de 30 é a divisão deste lado aqui pelo R. E o que determina o cosseno de 60 também é esse mesmo lado pelo R. É por isso que eles têm o mesmo valor. O seno de 30 e o cosseno de 60 em um triângulo retângulo é a divisão dos mesmos lados, A sobre R. Assim como o seno de 60 e o cosseno de 30. E esse aqui é o motivo pelo qual esses valores são iguais. Porque se eu pego aqui o seno, o cosseno e a tangente, quando eu aplico ao 30 graus e ao 60 graus, eu tenho essas igualdades que eu mostrei para vocês agora aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o porquê de ser 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. 1 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Mostrei para vocês porque são iguais e agora eu vou mostrar para vocês o porquê desses valores aqui dentro, beleza? Utilizando esse mesmo exemplo aqui do triângulo retângulo, onde esse ângulo aqui mede 30 graus e esse aqui mede 60 graus, aqui nós sabemos que é 90, né, que é um ângulo reto, dizer que o seno de 30 graus, que é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, dizer que isso aqui é igual a 1 sobre 2, significa dizer que se essa altura aqui da calçada é igual a 1 metro, então o comprimento dessa rampa aqui, essa rampa aqui tem que ser igual a 2 metros. A distância aqui da ponta da rampa até o final dela tem que ser de 2 metros, porque se esse ângulo aqui é 30 graus, esse comprimento aqui mede o dobro dessa altura. E se fosse na situação da torre lá, essa torre aqui não vai medir 1 metro, essa torre aqui vai medir 10 metros. Se essa torre aqui medir 10 metros de altura, se essa altura aqui for 10 metros, e este cabo aqui que está segurando essa torre, ele tem um ângulo de 30 graus com o solo, significa que este cabo aqui mede 20 metros. Porque o comprimento da hipotenusa sempre será o dobro do comprimento da altura aqui, olha. É isso que significa dizer que o seno de 30 é igual a 1 sobre 2. Seno de 30 é igual a 1 sobre 2 porque sempre que você tiver um triângulo retângulo
onde este ângulo aqui meça 30 graus, esse comprimento aqui será o dobro desse. No caso, ele terá 10, que é o cateto oposto, 20, que é a hipotenusa. Isso aqui é igual, divido em cima por 10, dá 1. Divido embaixo por 10, dá 2. Isso aqui é igual a 1 sobre 2. É isso que significa dizer que o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Então, se você quiser fazer uma rampa na sua casa, no qual esse ângulo aqui meça 30 graus, você pegue uma altura e faça uma rampa que essa distância aqui, entre o início da rampa e o final da rampa, seja o dobro dessa altura. Se você fizer isso, automaticamente esse ângulo aqui será de 30 graus. Assim como o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus significa que se esse aqui é 60 graus, o cateto adjacente terá metade da hipotenusa. Mesma coisa, cateto adjacente e hipotenusa. Isso aqui é igual a 1 sobre 2. Novamente utilizando a torre aqui, né? Se a torre tem 10 metros de altura, o cabo aqui ele terá 20 metros de comprimento. Aqui 10 por 10 ficará 1, 20 por 10 ficará 2. É isso que significa esse 1 sobre 2 aqui. E de onde é que vem o raiz de 3 sobre 2? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí aqui eu vou relembrá-los sobre Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Pitágoras criou o teorema de Pitágoras, né? Ele foi um matemático que ele disse o quê? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado em todo triângulo retângulo, onde o A é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É este lado aqui que está oposto ao ângulo reto e também é o maior lado do triângulo retângulo. Então, se eu pegar esse cara aqui e elevar ao quadrado, ele é igual à soma do quadrado do primeiro cateto mais o quadrado do segundo cateto. Aplicando isso ao nosso exemplo, eu tenho aqui a rampa, a altura da calçada e a base aqui no solo. Quem é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é a rampa. Então, R ao quadrado é igual. Quem é a minha altura da calçada aqui? É o A. A ao quadrado é o primeiro cateto, mais a base ao quadrado. Isso aqui é base elevado ao quadrado. Como eu mostrei para vocês, se a altura da calçada for 1, isso aqui será 1 ao quadrado. A minha rampa será o dobro da altura da calçada, isso aqui será 2 ao quadrado, mais a base elevada ao quadrado, que eu não sei quanto mede. Isso aqui passando B ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Esse aqui eu estou passando para o outro lado aqui com sinal negativo, menos 1 ao quadrado. Então, minha base ao quadrado é igual a 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. Então, base ao quadrado é igual a 3. Fazendo raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui, a base é igual a raiz de 3. Então, esse valor da base aqui, ele é raiz de 3, quando esse A aqui é igual a 1 e esse R aqui é igual a 2. Se a altura da calçada é 1 metro, o comprimento da rampa é 2 metros, então a base terá raiz de 3 metros. E se eu fizer seno de 60 graus, ele é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto de 60? O cateto oposto de 60 é raiz de 3. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 2. É por isso que seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa para mostrar que o cosseno de 30 também será raiz de 3 sobre 2, porque o cosseno de 30 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30 é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa, que isso aqui é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, eu já mostrei para vocês por que esse aqui é 1 sobre 2 e por que esse aqui é raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou mostrar para vocês por que o 45 graus aqui ele tem um seno igual ao cosseno. Por que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2? Para estudarmos os ângulos de 30 e 60 graus, nós utilizamos esse triângulo aqui, olha, no qual eu tenho 3 lados diferentes. Eu tenho a hipotenusa, tenho a altura aqui que pode ser a calçada ou uma torre, e tenho a base aqui que é a distância aqui entre a ponta da minha hipotenusa e a base desse cateto. Só que nesse caso aqui, eu tinha aqui um ângulo de 90, eu tinha aqui um ângulo de 30 e tinha aqui um ângulo de 60. Se eu estou tratando 45 graus, isso aqui não se aplica mais, porque se aqui é 90 graus e eu coloco aqui um ângulo de 45 graus, qual será esse outro ângulo aqui?
90 mais 45 dá 135. Já mostrei para vocês que os ângulos internos de um triângulo medem 180 graus. Então, se aqui é 90 e aqui é 45, esse outro lado aqui também será 45 graus. Eu terei um triângulo que tem dois ângulos iguais aqui. Eu tenho aqui um ângulo reto e aqui os outros dois ângulos são iguais. E por isso eu fiz essa outra figura aqui, olha. Nessa outra figura aqui eu tenho aqui o ângulo reto de 90 graus, tenho aqui 45 graus e tenho aqui 45 graus. Só que se eu tenho aqui 45 graus e aqui é 45 graus, significa que isso aqui é um quadrado. Porque só nessa diagonal do quadrado aqui, acontece de eu ter 45 graus aqui e 45 graus aqui. E se isso aqui é um quadrado, significa que este lado aqui é igual a este lado aqui. Então, quando eu tenho um triângulo retângulo, onde esse aqui mede 90 graus e esses dois aqui medem 45 graus, automaticamente este lado aqui é igual a este lado. Eu terei que o seno de 45 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno de 45 graus será igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Desse cara aqui, o 45 graus. O cateto oposto dele vai ser esse lado aqui, que é a altura da calçada. Então, será a altura da calçada sobre a rampa, né? Que a rampa está aqui. Aqui é a base da calçada. Então, meu seno de 45 graus será o cateto oposto pela hipotenusa. Nesse caso aqui, é A sobre R. O cosseno de 45 graus será meu cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é meu cateto adjacente? É este lado aqui que está junto do ângulo. Então, isso aqui será igual a base sobre a hipotenusa. Mas se o meu A é igual ao B, ou seja, se esse lado aqui da altura da calçada é igual à base da rampa, isso significa que esse aqui é igual a base sobre a hipotenusa. No exemplo da calçada, consideramos essa altura aqui igual a 1. Se aqui mede 45 graus e aqui mede 45 graus, então esta base aqui também medirá 1 metro. Eu tenho uma altura de 1 metro e uma base de 1 metro. E se A é igual a B, que é igual a 1, eu posso dizer que este seno aqui é 1 sobre a hipotenusa. A mesma coisa, o cosseno de 45 será 1 sobre a hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa? Relembrando Pitágoras, ele diz que a rampa elevada ao quadrado é igual à altura da calçada elevada ao quadrado mais a base elevada ao quadrado. A rampa eu não sei quem é, vou colocar aqui elevado ao quadrado, mais o meu valor de A, eu estou considerando ele de 1 metro, então ele é 1 ao quadrado, mais a base também ficou de 1 metro, 1 metro ao quadrado. Isso significa que a rampa elevada ao quadrado será igual a 1 ao quadrado dá 1. 1 ao quadrado também dá 1, então 1 mais 1 é igual a 2. Se eu aplicar a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada aqui, esse índice 2 aqui se cancela com esse, aqui sobra somente o R, e aqui do outro lado fica raiz de 2. Então eu tenho que a rampa mede raiz de 2. Se esse lado aqui mede 1 e este outro lado aqui mede 1, cada cateto tem a medida de 1 metro, significa que a hipotenusa aqui, que é a minha rampa, ela mede raiz de 2 metros. Então isso aqui é igual a 1 sobre raiz de 2, isso aqui é igual a 1 sobre raiz de 2. Meu seno de 45 é 1 sobre raiz de 2 e meu cosseno de 45 é 1 sobre raiz de 2. Aí você me pergunta, Joilson, mas aqui na tabela está raiz de 2 sobre 2, aqui nos dois valores. Verdade, mas é porque aqui ele faz raiz de 2 sobre raiz de 2 e aqui ele faz raiz de 2 sobre raiz de 2. Por que eu faço essa multiplicação aqui? Na matemática, eles tendem a não deixar esse radical aqui no denominador. Eles sempre preferem que essa raiz esteja aqui no numerador. E por isso ele multiplica por raiz de 2 dividido por raiz de 2 em ambos os casos. E isso pode ser feito porque raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu não mudo o valor da sentença. Só que isso aqui ficará 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, isso aqui dará raiz de 2 elevado ao quadrado. Raiz de 2 elevado ao quadrado ficará raiz de 2 sobre 2. Porque essa raiz de 2 elevado ao quadrado aqui vai sumir a raiz e vai ficar somente o 2. A mesma coisa aqui embaixo, ficará raiz de 2 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado, que é a multiplicação deles dois aqui. Isso fica raiz de 2 sobre 2.
É por isso que o seno de 45 e o cosseno de 45 têm o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2, que é o que está aqui na tabelinha. Então eu mostrei para vocês por que eles são iguais, porque aqui, olha, se eu faço o seno A sobre R ou o cosseno B sobre R, se o A tem o mesmo valor do B, significa que eles têm o mesmo valor de seno e cosseno. E o motivo pelo qual A é igual a B, ou seja, essa altura aqui é igual a essa base, tem dois catetos iguais, é porque isso aqui é a diagonal de um quadrado. E se isso aqui é um quadrado, esses lados aqui são iguais, beleza? Então eu mostrei para vocês por que esse 1 meio aqui é igual a esse 1 meio, por que esse raiz de 3 sobre 2 é igual a esse raiz de 3 sobre 2, de onde vêm esses valores, e também mostrei para vocês por que esses dois valores são iguais, e também de onde vêm esses valores. Só falta agora mostrar para vocês por que a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, beleza? E é isso que eu vou mostrar agora. Colocando aqui 30 graus. Se aqui é 30 graus, nós utilizamos o exemplo em que aqui é 1 metro, aqui é 2 metros. Fiz esse cálculo para vocês e mostrei que aqui será a raiz de 3. Com esses valores aqui, se eu for calcular a tangente de 30 graus, eu tenho que a tangente de 30 graus é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é 1. Quem é o cateto adjacente? É raiz de 3. Então, a tangente de 30 graus será 1 sobre raiz de 3. Pelo mesmo motivo de agora, eu faço aqui raiz de 3 sobre raiz de 3. Isso aqui vai ser raiz de 3 dividido por raiz de 3 ao quadrado, que vai sobrar somente o 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Por causa dessa situação aqui, eu vou pegar esse valor e vou dividir por esse aqui. E isso vai dar 1 sobre raiz de 3, que eu faço aqui a radiciação, e resulta em raiz de 3 sobre 3. Fazendo agora para 60 graus. 60 graus está aqui. Tangente de 60 graus, ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto de 60? É o raiz de 3. Esse aqui é raiz de 3. Quem é o cateto adjacente de 60? Esse aqui é o 1. Então, isso aqui é raiz de 3 sobre 1. Será raiz de 3. A tangente de 60 graus é raiz de 3. E fazendo agora para 45 graus, que nós fizemos aqui, né? 45 graus aqui, 45 graus aqui. Aqui eu tenho 45, aqui eu tenho 45. Isso significa que este cateto é igual a este. Com isso eu tenho que a tangente de 45 graus será igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto de 45? Pegando esse aqui como referência, o cateto oposto será a altura e o cateto adjacente será a base. Então, esse aqui será a altura dividido pela base. Mas se é 45 graus, esses dois aqui são iguais. E se eles são iguais, esse aqui dividido por esse resultará em 1. É por isso que a tangente de 45 graus mede 1. Beleza? Já mostrei para vocês o porquê de cada um desses valores aqui. E também mostrei para vocês o porquê da tangente ser raiz de 3 sobre 3 em 30 graus, ser 1 em 45 graus e ser raiz de 3 em 60 graus. E por último, eu vou fazer uma observação muito importante. Usei esses dois triângulos aqui para explicar para vocês toda a tabela de seno e cosseno. Utilizei um triângulo aqui, no qual eu tenho 30 graus aqui e 60 graus aqui. E utilizei esse triângulo aqui que tem 45 graus aqui e 45 graus aqui, sendo o ângulo reto aqui. Tá? Coloquei um terceiro triângulo aqui, olha. Vou colocar aqui 90 graus. Vou colocar aqui 60 graus. E vou colocar aqui 30 graus. Porque o que acontece? Você pode ter entendido tudo que eu ensinei para você até agora. Só que na hora de um exercício ou na hora de uma prova, você encontra uma situação como essa aqui. Aqui eu mostrei para vocês que o 30 está aqui, mostrei para vocês que o 60 está aqui e mostrei para vocês que o ângulo reto está aqui. Aí você pega uma situação em que o ângulo reto está aqui no mesmo lugar, olha, o ângulo reto está aqui embaixo. Só que esse de cima aqui não é 60, é 30. E esse de baixo aqui não é 30, é 60. Aí você vai colocar aqui a rampa, você vai colocar aqui a altura, que pode ser da torre ou da calçada, e você vai colocar aqui a base. Se você estiver fazendo o cálculo como nós fizemos aqui para esse triângulo, no qual o 30 está aqui, o 60 está aqui e o 90 está aqui. E depois você encontra um exemplo em que o 90 está aqui, o 60 está aqui e o 30 está aqui. Muda alguma coisa? Eu lhe adianto a resposta dizendo que não muda. Mas se você quiser repetir os cálculos que nós fizemos para essa situação aqui, você verá que o seno de 30
continua sendo igual ao cosseno de 60. Você verá que o seno de 60 continua sendo igual ao cosseno de 30. Você verá que o seno de 45 continua sendo igual ao cosseno de 45. Não muda se o triângulo está nessa posição ou se o triângulo está nessa posição aqui. Se você tiver um ângulo de 30, você tiver um ângulo de 60 e você tiver um ângulo reto aqui, você tem um triângulo retângulo e a aplicação do seno, cosseno e tangente para o triângulo retângulo não vai mudar. Então não se preocupe se o triângulo estará nesta posição ou nesta outra posição aqui. O que você precisa entender é que o seno ele é calculado através do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno ele é calculado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente você vai calcular através do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essas são as informações que você precisa ter em mente na hora de resolver um problema de seno, cosseno e tangente. E hoje eu já mostrei para vocês como construir aqui a tabelinha e de onde vem cada um desses valores. Espero que vocês tenham compreendido. Se você não compreendeu, coloque aí no comentário o que foi que você não compreendeu, que é para eu gravar um vídeo e tirar a dúvida para vocês. Beleza?